Vamos lá então, moçada, reforçando mais ainda sobre geografia agrária, esclarecendo de repente alguns pontos, algo que tenha ficado em relação, tá, a esse tema dentro da geografia. Eu já disponibilizei, inclusive, esses slides, então agora, né, fazendo um foco maior, esclarecendo e, de repente, explicando e aprofundando um pouco mais as explicações, beleza? Então vamos lá. Quando se trata da agricultura, é importante lembrar que essa é uma das atividades mais antigas, né, que existem, praticadas pelo homem. Lembra uma evolução até da sociedade humana, né? O homem deixou de ser apenas e simplesmente um coletador, né, de recursos da natureza e ele passou a ser produtor. Então a agricultura ela faz parte do setor primário da economia, né? Mas é o setor base para que os outros setores eles existam. E a agricultura ela depende, claro, de fatores naturais, né, que vão definir praticamente, né, a existência, a ocorrência da prática dessa atividade. Normalmente nós definimos, né, como fatores naturais o solo, o clima e o relevo. O solo, porque é onde se cultiva, não é, os produtos agrícolas. Não é qualquer solo que pode ser utilizado, então existem chamados solos agricultáveis. Não é? O relevo, porque nós falamos de geomorfologia, né? As diferentes unidades, montanhas, planaltos, planícies, depressões. Sabemos que não se produz, não se cultiva, né, em qualquer área, então o relevo faz uma influência, faz uma diferença significativa, e o clima principalmente, né? Podemos admitir que o clima é o fator principal, é o fator natural principal, e a agricultura ela depende especificamente do comportamento do clima e do tempo, tá? Por maior modernidade que exista, tá? A agricultura em relação ao clima, ela é uma atividade de risco, ok? Existem diferentes tipos de cultivos, né? Nós identificamos os temporários e os permanentes. Os cultivos temporários são aqueles que, para você ter o produto, você vai colher, mas você destrói. Então, por exemplo, você tem soja. Soja é uma cultura temporária. Por quê? Você prepara o solo, você lança a semente, espera crescer, vai lá e colhe. Você retira, né? Você destrói praticamente o vegetal, no sentido da colheita, é claro. Permanente é quando você não precisa destruir, né, o vegetal. Por exemplo, você planta, né, você tem uma plantação de laranjas. Para você colher a laranja, você não precisa derrubar o pé de laranja, né? Você tem uma plantação de maçãs. Para você colher a maçã, você não precisa derrubar o pé de maçã. Então, chamamos isso de culturas permanentes. Tá? E os objetivos? Quais são os objetivos da agricultura? Primeiro, claro, obtenção de alimentos. A maior parte do nosso alimento vem da prática da agricultura. Tá? Produção de insumos industriais, ou seja, matéria-prima. A agricultura ela também produz muita matéria-prima para o setor industrial. Não esquecendo, né, a indústria alimentícia. Veja, a maior parte do alimento que nós consumimos é industrializada. Tá? Então, dentro dessa questão, né, os insumos e a matéria-prima, né, necessários ao processo industrial. Tranquilos? Bom, quando se trata da agricultura, né, nós falamos anterior agora dos fatores naturais. Tá? Aqui você tem os fatores que realmente definem a atividade agrícola dentro de uma questão econômica. Então, que fatores são esses? A terra, nós temos, deixa eu clicar aqui, ó, a terra, tá? Já vou colocar todos. O capital e o trabalho. Então, quando nós falamos da agricultura como atividade econômica, tá? Então a terra, porque ela é necessária, então a questão da propriedade agrícola. Quando se trata da propriedade agrícola, nós vamos falar aqui
em pequena propriedade, média propriedade, grande propriedade. Daí vamos entender qual é a referência para eu classificar o que é pequeno, médio, o que é grande, tá? Capital, que é o dinheiro, a questão do investimento, né? Nós sabemos da necessidade de se investir. A agricultura é uma atividade que ela também exige investimentos dependendo da sua estrutura, da sua característica, e o trabalho, considerando o quê? Mão de obra. Então, claro que quando se trata dessa situação toda, né, nesse diagrama que você observa aí, você tem, primeiro, a preparação do solo. Como eu disse, não é qualquer tipo de solo. Se bem que hoje nós temos aí a pedologia, que é uma ciência específica, né, sobre solos, e hoje mesmo que o solo não seja tão bom, você pode torná-lo. Tanto que você observa, né? Tratando-se de uma ciência, a pedologia, a preparação do solo, muitas vezes vai exigir investimentos. Então você vê a necessidade primeiro de uma análise desse solo, né, para buscar características desse solo e analisar, né, a produção, que tipo de produção pode ser feita. Tá? Se há necessidade de manter ou de melhorar esse solo, a aplicação de fertilizantes, corretivos, né? Tudo isso depende do quê? De um levantamento. Tá? Solo preparado, vamos para o plantio. O plantio, claro, dependendo do tipo de produto, do tipo de cultura, também tem que existir um trabalho, um levantamento envolvendo, né, o setor produtivo, a questão do mercado, a questão do comércio, qual é o melhor produto, né, qual é o produto que está em alta em termos de mercado, uma série de coisas. Né? Aí existe o acompanhamento da lavoura. Então, normal a presença até de profissionais específicos para isso. Tá? Porque você tem que estar lá a presença de um engenheiro agrônomo, né? Que vai acompanhar pragas, doenças, né? O uso de defensivos para isso tudo. Então, tem que existir o acompanhamento dessa lavoura para que lá no final a produção ela seja interessante. Aí vem a colheita. A partir da colheita, né, se define o grau de produtividade. Tá? Se essa colheita vai ser feita com alta tecnologia, utilizando-se máquinas, sensores, enfim. Falamos muito de uma atividade que evoluiu. A agricultura, ela evoluiu bastante. Nós temos aí uma agricultura moderna, hoje chamada até de agricultura de precisão, onde a mais alta tecnologia ela vem sendo aplicada. Mas os investimentos, eles são, claro, eles são necessários. Tá? Em relação a características, e já focando um pouquinho da agricultura brasileira, né? Existem dois tipos de agricultura, a do rico e a do pobre. Como assim? Existe aquela agricultura praticada por pessoas que têm condições de investir, né? Principalmente em modernidade, já é uma agricultura mais comercial, onde os investimentos são altos, são elevados. Normalmente, quando se trata da agricultura do rico, eu estou falando das grandes propriedades, dos grandes latifúndios, não é? E tem aquela do pobre, que são as pequenas propriedades, geralmente até uma agricultura familiar, não é? Onde você não tem tanto investimento, onde você não tem tanta modernidade, mas é uma cultura, é uma agricultura necessária, porque grande parte, inclusive, dessa agricultura produz o quê? Alimentos, tá? O principal fator dentro da agricultura brasileira é a terra. É a característica envolvendo as propriedades. E no Brasil, um grande problema que nós temos, tá? É a estrutura fundiária. Ou seja, essa má divisão das terras, das propriedades agrícolas, tá? Outra situação, né, o avanço da fronteira agrícola para o aumento da produção. Esse é um outro detalhe. A agricultura é uma atividade necessária, mas a agricultura é uma atividade que promove a degradação de biomas.
porque você tem a necessidade da retirada da cobertura natural vegetal. Você fazendo isso, você já começa o processo de modificação do bioma, você já causa desequilíbrios, você pode promover inclusive desequilíbrios em relação ao clima, que é o fator natural fundamental na prática da agricultura. Você tem aí o uso muitas vezes, né, da química, dos adubos, dos fertilizantes, dos agrotóxicos, tudo isso gera poluição, tá? E principalmente contaminação de solo, de água, tá? Então, quando se trata do avanço da fronteira agrícola, é realmente bem preocupante, tá? O que se busca hoje é você aumentar produtividade, sem que tenha necessidade de você ampliar o espaço de produção. Mas isso é um grande desafio, tá? O Brasil a agricultura brasileira é uma grande produtora mundial de insumos, então o Brasil realmente tem hoje uma responsabilidade significativa na produção de alimentos no mundo inteiro. Nós podemos admitir que o Brasil representa a segunda produção mundial de produtos agrícolas, tá? E grande parte da nossa agricultura, ela é de exportação. Ou seja, nós procuramos abastecer muito o mercado lá fora, tá? E claro, dentro da nossa agricultura, essas são as principais características. Aqui diferenciar para vocês dois sistemas de produção, tá? O sistema extensivo e o sistema intensivo. O sistema extensivo, o elemento mais importante nesse sistema é a terra, ou seja, é a propriedade. Ela é a base para se praticar a agropecuária. E esse sistema extensivo, ele se aplica tanto para a agricultura como também para a pecuária, tá? Então lembra, o principal elemento é a terra. Já no sistema intensivo, o empregado, ou melhor, o elemento principal é o dinheiro, é o capital, é o investimento, é a tecnologia. Então, no sistema intensivo, o principal elemento é o capital, é o dinheiro, é o investimento. E, claro, associado a isso, a tecnologia. De novo, da mesma forma, o sistema intensivo se aplica tanto para a agricultura como também para a pecuária, certo? Bom, são os dois sistemas que caracterizam, né, o uso da terra, o uso da propriedade. Lembra que quando se trata de atividade rural, destaca-se principalmente a agricultura e a pecuária. Então, a figura do produtor. Então, são esses, né, os sistemas agropecuários que existem. Tudo bem?